sou Sérgio Vieira e este é o 11º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. E espero que o Ex Libris esteja atendendo às suas expectativas. Para eu saber se estou acertando, eu preciso ouvi-los também. Assim, aguardo sugestões. Dê um pulo lá no edigitais.com e deixe seu comentário no post deste episódio, na sua transcrição, ou ainda envie um e-mail para edigitais@gmail.com. O Ex Libris está disponível em 11 agregadores e serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Stitcher e a novidade, YouTube. O endereço RSS e todos os links estão publicados na primeira página do edigitais.com. Recebi feedbacks solicitando que eu faça a escalada, ou seja, que eu cite ao menos o tema que será tratado em cada episódio, pois isto ajuda, conforme a dica que recebi, o envolvimento do ouvinte. Então, começa agora o Ex Libris sobre política de 23 de outubro de 2018. Um pouco atrasado. O homem de bem contra tudo isso que está aí, ou quando a nau sai de controle por absoluta falta, não de vento, nem de tripulação ou capitão, mas de leme. O título do podcast de hoje é Does the Winter is Coming? Pois então, a resposta é sim. O Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro hoje sobre política, acabou. Não, peraí, não é nada disso. Ou pelo menos, não é algo tão simples assim. Antes de acabar e para falar do presente e do futuro, tenho que voltar um pouco no tempo. Senta, que lá vem história. PSDB e PT protagonizaram a partir de 1994 o cenário político nacional, não deixando espaço para mais nada. Apenas 2 dezenas de partidos de aluguel, exceção feita ao PMDB, o mais fisiológico dos partidos desde a era pós-Sarney. Neste fim de 2018, quase 25 anos depois, ambos ex-protagonistas agonizam em suas próprias culpas inconfessáveis, ao menos publicamente. Em 2014, estes 2 partidos cristalizaram a disputa do poder maior e, como tudo indicava, iriam manter, como mantiveram, essa dualidade, nós versus eles, mesmo que o nós incorporasse o PMDB, que antes estava incorporado ao eles. Tudo sempre foi uma questão de matemática e benesses. Cada um dos 2 partidos possuía cerca de 20% dos votos do eleitorado, então o PMDB era, com seus históricos 10%, o fiel da balança desde Collor. Obviamente, os pequenos partidos se agregavam, ora de um lado, ora do outro, no famoso fisiologismo de balcão, ou seja, eu voto com você e você me facilita uma obra, um empenho financeiro, uma indicação, alguma coisa. Daí para sair do ajutório de uma aprovação para 2 turnos presidenciais e se transformar em uma mensalidade perene, foi um pulinho eleitoral bancado por uma máquina azeitada, dinheiro privado abastecido por obras estatais. O governo do PT, mesmo tendo vários dos seus líderes envolvidos, citados, processados, encarcerados, sobrepujou, não me pergunte como, o escândalo do mensalão em 2005. Conseguiu reeleger em 2006 o presidente, mas eles não estavam mais tão impolutos como em 2002. Algo cheirava mal.
mas sempre cheirou, diziam alguns. Outros diziam que agora o cheiro é bem pior do que do anterior. Mas isso não importava muito. Naquele momento, o mundo estava enfrentando o tsunami das primes. E aqui, Lula, lá na praia, construía seu castelinho enfrentando apenas marolinhas. Todo mundo ganhava dinheiro, a economia ia forte e pujante. A brasileirada lotou os voos para Orlando. Teve habituê que não gostou da invasão da classe média nos aeroportos e nos arredores da Oscar Freire. Mas o comércio, a indústria, os bancos adoraram. E por aí se construiu a eleição de Dilma Rousseff, conduzida pela mão do insensado Lula. Afinal, tem que ter muita moral para pegar uma burocrata bem marromeno e transformá-la na mãe do PAC, o programa que iria alavancar o Brasil para o futuro, nadando no petróleo do pré-sal e sem dívida externa. Mas a economia mundial foi de mal a pior, e a queda nos preços das commodities brasileiras acentuou-se em 2013, acabando com o nosso ciclo virtuoso de crescimento. O governo do PT, em seu terceiro período presidencial, patinava. Não estava mais empolgando aqueles que deram 85% de aprovação ao presidente anterior e, no início de 2013, 79% de aprovação a Dilma. A mesma Dilma, que em junho de 2013 amargava uma aprovação de 55% e já em julho, míseros 31%. Mas o que aconteceu em junho? Um movimento que começou como simples protesto contra o aumento da tarifa de transporte público em São Paulo, algo localizado de âmbito da prefeitura, cresceu, pois envolvia o Estado. Além do ônibus municipal, havia o metrô estadual. Os estudantes nas ruas e a repressão exacerbada da PM de São Paulo foram como gasolina na fogueira. Quanto mais a PM batia, mais gente nas ruas de São Paulo, mais capitais entravam na onda, mais cidades protestavam e uma frase comum ecoava em todas as manifestações, sem exceção: sem partido. Sem partido. Qualquer militante que ousasse levantar um cartazinho que fosse como símbolo, sigla, qualquer coisa que ligasse a um partido, era reprimido na hora pelos participantes aos gritos de sem partido. A coisa chegou ao ponto da população ocupar a esplanada e o Congresso Nacional, exigindo tudo o que era possível e que podia. E uma certeza: tem que mudar tudo isso. Nascia ali um mote para um processo inédito. Nem o Occupy Wall Street contra a iniquidade econômica global 2 anos antes foi tão espetacular na indicação daquilo que viria a nos surpreender nos anos seguintes. Os políticos, diante de tal movimento popular espontâneo e vibrante, como sempre, fecharam-se em copas. Afinal, como dizia o político e sábio Ulisses Guimarães, o que o político mais teme é o povo na rua. Depois de muitos manifestantes e jornalistas feridos e presos por atos de vandalismo de um auto-intitulado Black Bloc, que assim como surgiu, sumiu, da descoberta de oficial militar infiltrado em grupos de vandalismo, e a cereja do bolo: a prisão, processo e condenação de um morador de rua por portar um vidro de pinho-sol durante as manifestações. Estas foram arrefecendo graças aos panos quentes, ou seja, às promessas de mudança encaminhadas pela presidência para um Congresso já assustado e que também já demonstrava sinais de rebeldia. O movimento político deu resultado e as coisas entraram em regime de calmaria já em agosto, tal qual em maio de 2003. Aparentemente, apesar dos ventos econômicos contrários vindos do exterior, o governo Dilma terminou 2013 sem outros grandes sustos.
até março de 2014, quando a prisão de um doleiro, já bem conhecido por um escândalo anterior envolvendo a iniciativa privada e o governo paranaenses, detonou a Operação Lava Jato. Na transcrição deste episódio, tem o link para a linha do tempo completa desta operação, que expôs de vez ao público leigo como a máquina do Estado funciona de verdade. E, em pleno ano eleitoral, meu Deus do céu, a devassa iniciada pelo juiz Sérgio Eita Nome Supimpa Moro fez com que a elite brasileira, que por acaso é algo assim como os vendilhões do templo em associação com os seus sacerdotes, só para usar uma figura de linguagem bíblica, emitisse por meio de suas confederações nacionais sinais de que todos deveriam operar em modo "oh shit". Pouco adiantou. O governo Dilma surpreendeu alguns e apavorou mais ainda outros, não interferindo em momento algum nas operações da PF a mando do juiz Sérgio Moro. O modo "oh shit" mudou para "full shit red alert". O PSDB2, aquele que não passa direito por São Paulo e nem perto de certo apartamento em Higienópolis, esfregou as mãos e disse com todas as letras: "Mercado, agora somos nós". E o ipanemense Aécio foi à luta. Enquanto isso, na sala da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso declarava que não caberia a ele controlar as operações da Polícia Federal e que, apesar de submetida ao Ministério por ele administrado, ela teria autonomia para investigar dentro dos limites da lei. A briga foi intensa entre PT e PSDB. O antagonismo foi aos extremos. Um lado transformou o outro em salgadinho e o outro lado transformou um em personagens da Disney. As torcidas se digladiaram na Paulista. Famílias se dividiram batendo panelas e tampas. Baldes de matéria fecal foram jogados por ambos os lados em seus ventiladores midiáticos. Acusações de lava-jato trocadas. Você tem apoio de corrupto. O teu partido também. Parecia o Festival Amazônico de Parintins, só que violento. Juntos e lameados, ambos finalizaram o segundo turno, por um caprichoso destino, abraçados na praia. E por apenas 3,2%, coisa de 3.400.000 votos, Dilma teve seu cargo garantido. A presidenta teve seu calvário iniciado por uma série de decisões desastradas e declarações cada vez mais caóticas e sem sentido lógico algum. Olha só o exemplo. Eu acredito que nós teremos os Jogos Olímpicos, que vai ter uma qualidade totalmente diferente e que vai ser capaz de deixar um legado tanto... porque geralmente as pessoas pensam, o legado é só depois. Não, vai deixar um legado antes, durante e depois. E por aí a Dilma ia. Em 2015, numa manobra do grupo fisiológico e hoje sabido de deságue de um dos propinodutos, fez com que o deputado Eduardo Cunha fosse eleito presidente da Câmara. Um dos seus concorrentes, hoje protagonista de destaque, recebeu apenas 4 votos. A Lava Jato ampliou seu estrago. A delação de Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras, abre caminho para a prisão de muita gente, inclusive do senador Delcídio Amaral por tentar atrapalhar as investigações, assim como de André Esteves do BTG Pactual. Teori Zavascki, do STF, autoriza a investigação de 47 políticos. Ele também retirou o sigilo da lista dos investigados. André Vargas, do PT do Paraná, e Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, são presos por corrupção e lavagem de dinheiro. É decretada a prisão de vários empreiteiros.
como Otávio Marques, presidente da grande Andrade Gutierrez, e Marcelo Odebrecht, presidente da maior ainda Odebrecht, que até hoje possui algumas cartas na manga. A lista é longa, coisa de 150 de pessoas. Mas na época, bastou para o modo Full Sheet Red Alert do esquemão empresariado mais Congresso mudar para Stop That Shit Now. Creio que a decisão político-econômica que acabou por despedaçar o governo Dilma foi a desoneração dos impostos para a indústria em setembro de 2015. A bagatela de 458 bilhões de reais ao longo de 4 anos. As confederações sorridentes se comprometeram com o governo a baixar os seus preços para aquecer a economia e em troca da desoneração de impostos. Você baixou os seus preços? Pois então, nem eles. E como farinha pouca, meu pirão primeiro, as empresas embolsaram o lucro, as desonerações e investiram no mercado financeiro, no PMDB e em todo o baixo clero fisiológico da Câmara. Dizem as más línguas que até juízes supremos entraram na festa. Mas aí é dar voz a boatos. Como não há provas, vamos deixar para lá. Por fim, e sem que a Dilma pudesse fazer qualquer coisa, o empresariado mandou um sonoro "Te vira aí, presidenta". Nem a própria Dilma, nem os ministros e, na verdade, nem o próprio PT se ajudavam. Tudo era uma zona, um caos. E para ajudar, o Moro não largava a canela do Lula desde os meados de 2015, fazendo a alegria da mídia e da turma que depositava no PT as culpas e ódio por suas perdas de poder aquisitivo e de prerrogativas em contratar empregados a custo equivalente a 10% de cartas de alforria. Com o apoio também do PSDB do Aécio, ainda magoadinho por ter perdido as eleições, o Centrão e os afastados do poder urdiram um movimento de esvaziamento político e econômico do governo muito mais agressivo que o perpetrado desde 2002. Este novo movimento visava quebrar a coluna do PT ainda durante o mandato, através da prisão de Lula ou de um impeachment da presidenta, e assim estancar a sangria com o Supremo, com tudo, delimitando tudo. Tudo arranjado com o vice decorativo para que ele em algumas semanas escrevesse permanentemente as palavras imortais que flutuavam em sua mente. Verba volant scripta manent. Deu-se início a um processo político de golpe perfeitamente engendrado, utilizando-se as franjas das leis administrativas que nunca haviam sido observadas por nenhum outro ocupante do cargo e que sustentou a decisão da Câmara, sob o comando do Eduardo Cunha, de abrir o processo de impeachment. A manobra foi juridicamente bem urdida, se bem que não há até hoje unanimidade entre os juristas sobre a legalidade da peça. E não me venha falar que isso saiu da cabeça de algum deputado, que eu vou rir na cara do Hélio Bicudo, do Miguel Reale Júnior e da Janaína Pascoal. O desfecho todo mundo lembra. Em 31 de agosto de 2016, muita gente pulou, gritou, sorriu, chorou, comemorou como se fosse a conquista de um campeonato mundial de futebol. Agora sim, tudo vai mudar. Tchau, querida! Agora tudo se agita. E o Temer começa o seu desgoverno de cara, propondo, conforme a agenda do mesmo grupo que apoiou o impeachment e sua manutenção no cargo, uma reforma trabalhista que, em português tacanho, funhanhou com todo e qualquer trabalhador brasileiro. Meu caro, assim, quando você ou qualquer um dos outros 14 milhões de desempregados deste país
conseguir uma vaga descobrirá o tamanho da sua perda de segurança trabalhista e de seu valor no mercado. Pois, mesmo sendo cortadas algumas modificações, o que foi aprovado em julho de 2017 é um terror. Temer e seu grupelho na Câmara, liderado pelo mesmo Eduardo Cunha, ainda conseguiu aprovar a PEC do teto. Ideia do Henrique Meirelles, lembra da agenda? PEC que congelou por 20 anos o orçamento da União, permitindo apenas a correção pela inflação. Ou seja, se houver crescimento econômico nesse período, não há possibilidade de revisão do congelamento. Bacana, né? A reforma da Previdência Social proposta pelo governo Temer, na verdade, foi bolada e sustentada, de novo, pelo Henrique Meirelles. Iniciou-se em 2016 com a PEC 287, que propunha alterações no sistema previdenciário brasileiro, modificando as regras de aposentadoria. A tramitação da reforma foi suspensa pelo governo em 2018, tanto pela falta de votos, ou seja, apoio do Congresso, que a fez patinar nos escaninhos, como também pela intervenção federal no Rio de Janeiro, cujo período de vigência impede, por força de lei, que a reforma seja aprovada. Para se ter uma ideia de quão querido é o nosso atual presidente decorativo, temos seus índices aproximados de aprovação pela população a cada semestre. Nem vou apresentar os índices de rejeição, são humilhantes. Em junho de 2016, o índice de aprovação do Temer era de 13%. Em janeiro de 2017, manteve-se em 13%. Já em junho de 2017, o índice caiu para 5% e manteve-se assim em janeiro de 2018. Em junho de 2018, Temer amargava 4% de aprovação. Os dados sugerem algo bem claro, não? Desde que assumiu a presidência, o governo e seus pares, sejam legislativos de qualquer matiz, executivos de qualquer calibre ou judiciários de qualquer vara, não deixam passar uma semaninha sequer sem sacrificar a população, seja torrando a grana do contribuinte, seja manipulando poderes e benesses entre bancadas em atitudes comezinhas de nepotismo e de lucupletação explícita. Mesmo com a Lava Jato comendo solta, a turma não parou de roubar. Se bem que neste ano eleitoral estão enchendo o Sérgio Moro de Lexotan, só pode. A Lava Jato anda murchinha. Ao longo desses anos, o grau de insatisfação com o status quo só ampliou e todos os partidos, como o destruído PT, o desatento PSDB, o pululante PMDB, que mudou de nome para tirar o seu da reta e das manchetes, como outros tantos partidos sujos demais que nem um lava-jato resolve, até as dezenas de nanicos parasitas que orbitam os primeiros, acharam que as eleições de 2018 seriam exatamente a mesma coisa que das outras vezes. Nós versus eles. Um outro azul, mais clarinho, contra um vermelho, bem desbotado. É uma baba. Basta fazer uma puta coligação gigantesca, pegar um monte de segundos, somar tudo e teremos toda a mídia legal ao nosso dispor. E o resto fica com alguns segundos. Vamos sufocar a concorrência, diziam os tucanos. Enquanto a estrela solitária avaliava: vai ser difícil, mas nós temos o mártir, o novo Mandela. O povo irá conclamar e garantirá a sua liberdade nesse processinho sem suporte. Não terão coragem de encarcerar um líder de tal estatura. Afinal, há 2 anos a justiça definiu que até a 4ª e última instância pode-se responder em liberdade. O grande presidente estará apto a combater o bom combate e se eleger depois de 8 anos. Os dois lados se armaram poderosamente para o enfrentamento ao longo de pelo menos 18 meses e
se esqueceram de duas pequenas coisas. Se por um lado o poder pode ser manobrado, pelo outro, quem tem poder de voto é o povo. O Judiciário Supremo há anos politizou-se a ponto de ser, em vários e conhecidos casos estaduais, extensão plena do Executivo e Legislativo. Os poderes no Brasil, há muito, não se equilibram em prol do Estado. Eles se alimentam do Estado. Então, a forma mais fácil de manter a agenda lá das confederações, do JUCA, contudo, é inibir a ascensão dessa estrela, ou melhor, obscurecer o seu brilho, mantendo-a encarcerada. E assim foi feito. Alguns ministros supremos retrobiquitaram elegantemente e um plano perfeito só sobrou assim como uma derrota municipal. O plano B era temerário, mas havia esperança na militância do Paralelo 5 e essa correspondeu. Por sua vez, a grande coligação articulou bem e com pulso firme, preparou inúmeras peças publicitárias a um custo absurdo para garantir sua posição no segundo turno. Com sorte, apostando no grande sentimento de rejeição deles, poderia levar a eleição no primeiro turno. Nunca estiveram tão equivocados. A grande coligação conseguiu míseros 5% do eleitorado. Ato contínuo, todos os nanicos que coligavam-se aos tucanos correram celeremente como minions para o lado do ex-capitão, inclusive alguns tucanos. Ou seja, podemos afirmar com certeza que, em caso de vitória de Bolsonaro, muito provavelmente, em termos de maioria e governabilidade no Congresso, fica tudo como dantes no quartel da Abrantes. A preocupação de uma parte dos 13 postulantes ao cargo de presidente do país era um deputado federal, sem partido, sem proposta, sem história, só de posse de seu armamento de estultices preconceituosas, belicosas, homofóbicas, racistas e qualquer outro grau de degenerescência moral e ética que você possa supor. Para muitos, o ex-capitão era mais um cabo dentre os postulantes. Só que ele carregava algo que eles não tinham. Um discurso de não participação na Lava Jato e de não participação em qualquer esquema de propina. Um discurso violento, raivoso, cheio de ódio, misturado com uma ideia enviesada de defesa dos valores como família, Deus, moral e uma ideia de homem de bem. Tudo isso alimentado por anos de Facebook e WhatsApp. Aqui devo ressaltar que sua conduta parlamentar seguiu o padrão financeiro ético-moral de qualquer deputado federal do baixo clero. Usava meios oficiais para pequenas viagens de membros da sua família, teve seu patrimônio de seus filhos aumentado numa taxa de fazer inveja a CEOs de multinacionais, recebia o auxílio moradia mesmo tendo residência própria em Brasília, essas coisinhas de ou menos. E mais importante, ele possuía ainda uma porcentagem de intenção de voto um pouco diferente daquilo que eles esperavam para um deputado de um partido de aluguel com um histórico medíocre e apenas 2 projetos aprovados dentre os cerca de 640 apresentados em 28 anos. Uma média de 23 projetos por ano e uma taxa de sucesso de 0,3%. Como um outsider solitário, aqui tenho minhas dúvidas que vou esclarecer já, faz tanto barulho desde o início do processo de impeachment em 2016? Como ele consegue 6% de intenção de voto já em fevereiro de 2016 e desde junho de 2017 manteve 16% até abril de 2018, pleno ano eleitoral onde só despontavam Lula e Alckmin como incensados pelos partidos? Que magia envolvia o militar aposentado? Você lembra os movimentos de junho de 2013? Toda a sujeira e lambança postas a olho nu pela Lava Jato, o asco causado por fitas gravadas, as malas e apartamentos cheios de dinheiro sem origem,
Você lembra da catarse do afastamento presidencial e do desgosto com o vice empoderado? Lembra do Aécio definindo quem deveria ser aquele que eles pudessem matar? Sabe como se chama isso? Insatisfação plena, completa e absoluta pelo status quo. Ninguém aguentava mais. Bolsonaro conseguiu empunhar a bandeira e capitalizar esse desejo, apelando para Deus, para a ordem, para a família, para os pendores conservadores da população esfolada pelo Estado em todos os níveis sociais medianos. O deputado abraçou e professou a figura da insatisfação e o slogan "Precisamos mudar tudo isso que está aí". Obviamente, alguns aproveitadores de plantão apostaram no cavalo paraguaio e agora ditam o ritmo da banda, num dobrado que é um alento aos que necessitam de paternalismo verde-oliva. As classes mais baixas não abriram mão de seu salvador, e digo salvador de verdade, assim como a classe mais alta manteve ainda um namoro com algo novo, mesmo que dentro do PSDB. Nós, da classe média, olimpicamente desprezamos aquele louco. Mesmo com sua incompetência em formular pensamentos mais elaborados, pois lhe falta estofo intelectual e conhecimento mínimo do que seja administrar algo um pouco maior que uma família de 4 filhos, um que necessita de psiquiatra, não esqueçamos, e desculpe o deslize, uma filha. Mesmo com nenhum apoio político ou estrutural, como se nota nas declarações caóticas e desencontradas dos membros do círculo próximo ao candidato, ele conquistou corações desesperados e mentes despreparadas numa cantinela mais do que nacionalista, fascista. Cantinela na qual cabem promessas como exterminar os inimigos do Estado militar religioso sonhado por ele, de implementar escolas militares e promover algo como a escola sem partido em todas elas. E como ele fez isso? Como eu disse antes, não creio que foi sozinho, nem mesmo na porra louquice. Ele anteviu, ou viram por ele, creio mais nessa segunda hipótese, que o ex-capitão seria um bom polo catalisador. Popular, por não se alinhar a nenhum estereótipo de político que permeava os noticiários por quase 4 anos, e disruptivo por suas propostas distantes do rame-rame enrolador da politicalha, beirando o nazismo para uns e corajosas e honestas para outros. Ele não tinha o desgaste natural de qualquer Paulo, fosse o Maluf, fosse o da Força. Ele era um maluco beleza que cantava e acreditava na canção de um percentual bastante extremista da sociedade. E se ele conseguisse, com seu discurso de ódio, atingir um inimigo comum a todos, muito melhor. Bolsonaro começou, aproveitando a exposição que teve na TV a partir de 2011, apenas alavancando a sua vidinha na Câmara, defendendo os militares e a revolução, pena de morte, armamento da população, política de planejamento familiar, atacando desde negros, membros do MST e do PT até gays. Por essas e por outras, alguns militares de carreira prudentemente mantêm distância regulamentar do ex-capitão há anos. Pesquisando suas aparições na mídia até 2016, é nítido que Bolsonaro realmente não esperava a chance que começou a se abrir em 2013 e se consolidou nos anos seguintes. Ele até esta data se jogava na busca da sobrevivência como deputado, batendo na tecla dos bons costumes, na religião, na família e, se podendo, batendo em gays, negros e qualquer um que ele identificasse como comunista. A partir de 2014, Bolsonaro passou a frequentar vários programas, repetindo sempre as mesmas informações falsas ou exageradas. No decorrer do ano, o discurso foi sendo polido. Ele manteve os mesmos temas e posições. A postura extremista era a mesma, assim como os exemplos repetidos à exaustão por 3 anos, elaborando a defesa de uma rigidez moral torta que afirma até hoje
que os heróis da esquerda são ditadores, mas seus heróis, os generais do período 1964-1985, nunca! Ele raivosamente batia no PT, nas minorias, nos comunistas. Quem for comunista aí levanta a mão, sempre através de falácias e crenças distorcidas. E quanto mais batia, mais exposição obtinha. O Jean Willis mordeu a isca e Bolsonaro achou seu nêmesis, protagonizando grandes embates e exposição gratuita ainda maior, conquistando, além da turma do bandido bom é bandido morto, os homofóbicos à sua cruzada. A mídia fez sua festa, mostrando um cara polêmico, meio desajeitado, com língua presa, captando uma boa audiência em seu cerco. Enquanto isso, a mensagem era levada. O cara é honesto, ele fala o que pensa sem filtro, sem medo. No início de 2016, já com alguns grupos solicitando que saísse candidato, Bolsonaro vai para a frente das câmaras com mais vigor. Em julho daquele ano, ele confessa que apenas em março havia decidido ser candidato à presidência, o que motivou seu afastamento da legenda que o abrigava, o PP, e sua ida para o PSC. Lembra que eu disse que em fevereiro de 2016 ele aparecia com 6% de intenção de voto? Pois bem, este é o primeiro sinal de que acharam o ex-capitão e o fizeram candidato. Agora, quem está por trás disso, eu não sei. Ao longo desses primeiros meses, ele ressalta a todo momento seu isolamento e se distancia dos grandes partidos, sempre demonizando a esquerda e se aproximando de grupos de direita em todos os cantos do país, prometendo recuperar a parte boa do período militar, seja lá o que for isso. O impeachment é o palco que ele precisava para estampar sua postura de direita e ilustra muito bem o seu posicionamento ao parabenizar Eduardo Cunha e outros mais polêmicos, conquistando mais uma ala, a dos militares vitimados pelo golpe de 1964. Sem parar de fazer contato e divulgar os seus pensamentos, sua candidatura manteve-se estável ao longo do segundo semestre de 2016, devido, compreensivelmente, às eleições municipais. Em 2017, a coisa toda muda. De cara, o deputado apresenta o projeto de lei 6944 de 2017 e a PEC, proposta de emenda constitucional 347, também de 2017, que não seriam nada demais se ambas não destoassem totalmente de todos os outros seus 640 projetos de lei ou PECs, os quais abordaram temas como segurança pública, benesses aos militares, porte de armas, restrições sociais, ou seja, os temas tão caros ao candidato. O projeto de lei apresentado diz textualmente: fica acrescido o parágrafo único ao artigo 7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Nos planos de internet fixa, fica vedada a oferta de pacotes com franquia limitada de dados, de forma que o escalonamento de preços se dará exclusivamente em conformidade com a velocidade de conexão. A PEC, por sua vez, adiciona o inciso 4º ao artigo 102 da Constituição Federal, conferindo apenas ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de aplicativos de troca de informações via internet. Gente, o deputado do dia para a noite virou um cyberativista. Claro que não, né? Acho que ele nem sabia o que estava escrevendo. Uma coisa boa pra gente esse projeto de lei. Fim da franquia, preço de acordo com a velocidade da internet. Uau! A gente deveria apoiar isso, né? Seria ótimo e maravilhoso para quem pretende montar uma gigantesca operação anônima de tráfico de dados usando links domiciliares para mascarar ainda mais o anonimato. E caso fosse pego durante a campanha, a PEC, se aprovada,
colocaria o TSE fora da jogada. A suspensão de uso de qualquer aplicativo de troca de informações, aqui cabe qualquer coisa que use a internet, não só os WhatsApps da vida, deverá tramitar apenas no Supremo Tribunal Federal. E aqui, de novo, eu duvido que essas ideias saíram da cabecinha do Bolsonaro. Algo muito bem estruturado já estava por trás do candidato lá no início de 2017. Como essas propostas não andaram até agora lá no Congresso, pode-se considerar como bem plausível o uso de telefones no exterior, detectado nos pacotes de WhatsApp que distribuem as fake news sobre o adversário, as propagandas a favor do deputado e até alguns ataques ao próprio Bolsonaro. Estratégia bem conhecida no marketing político para criar mais empatia ao candidato. Os sinais que as eleições teriam forte teor de rejeição ao establishment eram já sentidos quando do apoio popular para que o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, ou o próprio Sérgio Moro aceitassem ser candidatos à presidência. Ficou nítido também que no segundo semestre de 2017, tendo alcançado 16% das intenções de voto espontâneo, a caminhada de Bolsonaro seria isolada, sem outros concorrentes outsiders e sem alinhavar nenhum contato com partidos tradicionais. Na realidade, nem partido ele tinha à época. O candidato tentou achar um partido que topasse abrigá-lo na legenda. O PSC era incapaz de, sozinho, segurar a onda legal para lançá-lo candidato. Após uma aproximação confusa com o PEN, que não deu em nada, Bolsonaro acabou fazendo um acordo com o PSL no comecinho de 2018, o que causou uma debandada de vários membros do partido. A exposição de sua relevância nas pesquisas espontâneas seguintes e ao longo do primeiro semestre o consolidaram para a disputa. Lembra que eu disse que os partidos haviam esquecido de quem tem o poder de voto é o povo? Então, o povo está literalmente de saco cheio do Estado e desconfiando de seus agentes e de qualquer coisa que remonte ao poder. A tentativa de assassinato ao Bolsonaro deu, além da perspectiva humana que ele tanto necessitava, o tempo e a desculpa perfeita para evitar exposições como a sua entrevista na Globo News e que quase lhe causou uns bons milhões de votos. Mais umas 3 entrevistas ou debates que demonstrassem o seu despreparo seriam fatais para sua candidatura. Tão fatais que ele decidiu não participar de nenhum debate. Primeiro se escudando em atestados médicos suspeitos e depois, com a certeza da liderança, declarando que não vai porque não quer mesmo e pronto. O povo, por seu lado, deu o recado nas urnas. Vocês de novo? Não. Tanto que renovou 50% do Congresso Nacional, elegeu inúmeros outsiders regionais, de ex-atores pornôs a pastores evangélicos neófitos, passando por artistas e youtubers. A crise econômica, os milhões de desempregados nem foram citados nesta campanha que contou com uma expressiva parcela da população que, sim, tem um tipo de raciocínio enviesado, calcado em uma absoluta e total desinformação patrocinada e fomentada pelo esquemão eleitoral do Bolsonaro, que afirmava já em 2016 possuir a maior penetração em mídias sociais do Congresso. O esquema, que já não dá para alegar que foi espontâneo, propiciou a difusão da ladainha. Vou mudar tudo isso aí. Eu não gosto do Lula, nem de petista ladrão e comunista que só ferrou com o país. Vou votar com quem não está alinhado com esses partidos ladrões como o PSDB, o PMDB, o PSOL, o PDT e, além de tudo, o Bolsonaro é honesto e defende os valores cristãos e da família. E blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Garanto que poucos eleitores do Bolsonaro sabem o que quer dizer PSL, mas... Outra grande parcela votante que garante o efeito Teflon ao ex-capitão, por sim acreditar piamente no discurso em defesa dos valores cristãos,
tais como misoginia, homofobia, racismo, militarização de qualquer coisa, tortura, pena de morte, extermínio de comunistas. Cuidado, eleitor do Ciro. Na visão dessa turma, você é de esquerda. Ou seja, eles são fascistas de carteirinha, só não sabem que tem esse rótulo. E claro, como sempre no Brasil, tem a turma do quero ver o circo pegar fogo, ou como ouvi. Sérgio, até concordo com seus argumentos para votar no outro candidato, seja ele qualquer um que pelo menos jogue o jogo democrático. Que votar no deputado é um salto de fé estúpido, porque ele, como exemplo, crente cego na eficácia e fiador de certas políticas completamente apartadas da democracia, segregacionistas e extremamente agressivas a uma sociedade mais informada e multicultural como parte da sociedade brasileira, pode provocar sim o rompimento do tecido social de vez e jogar todos nós num beco sem saída, num turbilhão de violência e tragédias econômicas e sociais. Mas, cara, eu tô cansado desses mesmos pulhas roubando a gente na cara dura. Eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Eu odeio o PT. Viu o que vocês fizeram? Não foi o Bolsonaro que implodiu a direita, triturou a esquerda desde sempre fragmentada e pulverizou o centro fervilhante de legendas. O ex-capitão ganhou de presente a não necessidade de partidos na política deste país, ao menos nessa eleição. E não adianta se apegar e retuitar as manchetes da imprensa internacional, do Financial Times à Fox, estampando que o Bolsonaro é o maior risco à democracia atualmente. Ele é, mas foram vocês do PMDB ao PT, do PSDB ao PSOL, do PDT ao DEM, que construíram uma sociedade, pelo menos parcialmente, ávida por um governo fascista. Nós aqui da outra parcela, embasbacados e tentando ao menos entender e salvar algo dos escombros democráticos que vocês deixaram ao longo das últimas décadas de pilhagem desenfreada, faremos nossa parte. Vamos tentar nos manter íntegros, unidos, atentos e bem agasalhados, pois, com certeza, the winter is coming. O Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro, hoje nem tanto, sobre política, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site edigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris divulgando entre seus amigos, dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores. Nos avalie do jeito que eles permitem. Isso ajuda muito a manter este podcast e também a nossa sanidade. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.